Bem-vindo a mais um Legado em Casa. É aqui, ó, todo dia 7h10 aqui no canal no YouTube, aqui na minha casa, para a gente poder ter um momento de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Creio muito que isso daí vai ser transformador na sua vida, na sua história. Vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje é gestão emocional e ansiedade. Meu Deus! Levanta a mão aí quem não é ansioso, quem não teve alguma questão emocional no decorrer da vida. Você sabe que os dados sobre ansiedade, depressão, angústia, enfim, estresse no período da pandemia e pós-pandemia cresce demais. É assim, é um número assustador. Quem não teve, sabe que existe alguém na família que tem. É isso aí, existe. Tem alguém perto de você com esse transtorno. Uma vez eu estava na praia, e aí eu gosto de ficar sentado na praia, enfim, vendo o mar, aquele negócio, lendo um livro, e aí a Leila e a Júlia saíram para dar uma volta, e de repente eu olhei assim e vi uma mulher, enfim, batendo as pernas, né, com movimento, só que estava cheio de gente ao redor dela, e aquilo me incomodando. Eu falei assim: "Essa mulher tá com uma ansiedade", enfim, isso daí pegou ela por algum motivo, eu estava com isso no meu coração. E aí eu decidi ir e fui até lá, e aí foi muito engraçado essa parte que eu falei assim: "Alguém aqui é médico?". "Não", "Então dá licença". Acho que eles pensaram que eu fosse médico, né. Mas aí o que que aconteceu? Eu falei para ela: "Olha para mim, respira com profundidade, enfim, vamos oxigenar o cérebro, tal, pá-pá-pá". Tinha pessoas orando, tinha pessoas, enfim, falando coisas, eu falei para ela silenciar, e aí quando eu vi ela voltou ao normal, né, ela voltou, enfim, ficou bem, e eu saí dali, ela falou: "Muito obrigado". Depois, quando eu estava no meu lugar, ela passou lá com o esposo dela, com o filho dela, falou: "Eu, por algum momento, eu perdi o meu filho, isso atacou a minha ansiedade". E aí eu falei: "Você estava numa crise?". Ela falou: "Estava". Eu falei: "É sobre isso". Então a primeira dica que eu preciso lhe dar, a gente precisa treinar o nosso sistema nervoso, é isso. A primeira dica é: treine o seu sistema nervoso. Existe, a sinapse, né, enfim, os dendritos, os neurônios, e existe uma fenda sináptica, e ali é energia pura. Então, quando está faltando alguma questão química no nosso corpo, ou quando tem um excesso, ou quando tem ausência, isso daí mexe com a gente de tal maneira. Eu estou falando de um jeito muito simples, né, não sou médico para falar com profundidade, mas os médicos de plantão podem até descrever aqui no vídeo, eh, como que funciona isso de uma forma que a gente possa entender. E aí, em algum momento, ataca a pessoa, e a gente precisa o quê? Gerar um equilíbrio. Então é possível eu treinar o meu cérebro para trazê-lo de novo a um estado que a gente vai chamar aqui de normal. É isso daí. A respiração, eu aprendi que ela é fundamental nesse momento de crise, das crises, seja ela de depressão, de ansiedade, de estresse, de burnout, a gente precisa respirar. Eu gosto muito de uma técnica que é 5-5-10, 5-5-10. Guardou aí comigo? 5-5-10. É isso aí. Então eu vou inspirar, vou trazer, né, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu seguro 5. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5. E vou soltar como se fosse num canudinho, sabe assim? Bem fininho, mas bem longo. Vou contar até 10. Então vamos tentar fazer isso daqui, ó. Teve sentido aí para você? A gente precisa trazer oxigênio para o cérebro. Então o 5-5-10 ele funciona para mim. Existem outras técnicas, outras formas, mas esse daqui foi o jeito que eu encontrei de diminuir a ansiedade. Talvez você pergunte para mim: "Você tem ansiedade?". Tenho. É isso aí. Já tive momentos de crise, de picos, e aí, enfim, como trabalhar com isso? Eu já tinha em mente essa questão da respiração, de, enfim, de entender o ambiente, de entender onde eu estava, o que que eu ia fazer, como que eu ia fazer, mas não só a ansiedade, como todas as questões da mente, né, a gente precisa achar então esse equilíbrio emocional. O que de fato é o
gatilho que me gera essa ansiedade? O que de fato é o gatilho que tem me tirado do eixo e que eu preciso treinar o meu sistema nervoso para poder voltar ao centro? Então existe um gatilho. Que eu vou pedir para você agora como um diário de pensamento, assim, né, estratégico, escreva o gatilho. Qual é o pensamento que você tem e quais são as emoções que atingem esse gatilho? Escreva. A gente precisa saber qual é a fonte que tem mexido com as nossas emoções, qual é a fonte que tem mexido com a nossa vida e que tem tirado ela do eixo. Então, quando eu falo de gestão emocional, eu estou falando de uma estratégia, de um planejamento para cuidar das minhas emoções. Eh, Pessoas têm sido afligidas todos os dias e têm saído do controle todos os dias, porque não anotou ainda, não experimentou, não, enfim, cuidou para entender quais são os gatilhos que têm tirado. Número 2, né, questione. Qual evidência eu tenho? Há uma explicação para isso daqui? Às vezes as pessoas querem fugir daquilo que está acontecendo. Eu não posso fugir, eu tenho que enfrentar. Uma vez uma psicóloga amiga minha falou assim: ó, você precisa enfrentar isso. Enfrentar ao ponto de saber como sair disso daí. Então não fique fugindo, não. Vamos enfrentar. E 3, ponha ou proponha um pensamento alternativo mais equilibrado. Isso traga para sua mente, coisas, informações, pessoas, situações, momentos da vida que geram um equilíbrio, que trouxe alegria, que foi momentos, positivos, bons para você, para que de alguma maneira você entra nesse equilíbrio, né, que você consegue trabalhar a sua mente. Então o que que a gente precisa? Entender que essa questão das emoções, enfim, da ansiedade, ela não é uma coisa que acontece de repente, é um acúmulo, né, vai empilhando as coisas na sua vida até chegar na tampa, isso daí transbordar e você perder o controle. Então o que que eu preciso? Comece a listar situações que te levam para a ansiedade. É isso. Quais são as situações que você é colocado que te leva à ansiedade, que te leva a esse desequilíbrio? Se você listar pelo menos 5 dessas situações, ela vai, de alguma maneira, você vai entender se você vai entrar ou não entrar nessa situação. Deixa eu contar aqui o meu caso, a minha situação aqui. Se eu perceber que eu estou num lugar que é muito fechado, vê se tem sentido para você, que me faltam alternativas para onde sair, para onde ir, se eu perceber que existe um calor muito grande naquele lugar que está me atingindo de forma desproporcional, isso daí mexe muito comigo. Então eu preciso buscar o quê? Um lugar que eu tenha vazão, que eu possa sair rápido, um lugar que seja mais fresco, enfim, que eu encontre mais equilíbrio dentro do meu corpo. Olha que maluco, eu nunca pensei que eu fosse viver isso e tá falando aqui para você, mas a gente precisa falar para poder também gerar liberdade nas pessoas, ao ponto delas conseguirem sair dessa situação. Assuntos difíceis também a gente precisa falar. O legado em casa, ele é aqui na minha casa para gerar o quê? Intimidade. Então nessa intimidade eu estou me sentindo, enfim, tranquilo a me expor e colocar para você. A ansiedade, ela bate a porta sim, e às vezes bate na minha porta, e eu preciso tomar cuidado. Outra coisa, uma outra dica importante, né, comece pelas coisas mais leves da vida, depois para as mais pesadas. É isso daí. Tem gente que é muito pesado, tem gente que, enfim, coloca pressão sobre ele mesmo, tem gente que fala, começa a exigir de si aquilo que ele não pode entregar. Comece, a vida é leve. Eu gosto do filme lá, A Vida é Bela, né? A vida é bela, eu preciso ter uma perspectiva em meio aos problemas, às situações adversas, pensar sempre em alternativas que sejam positivas. Tem gente que vê o copo sempre meio vazio. Eu não sou esse, eu sou aquele que vejo o copo sempre meio cheio. Existe possibilidade, existe forma de a gente avançar. E existe forma de avançar nessa questão também que envolve a ansiedade, que envolve o equilíbrio emocional. Anote o que aconteceu. Anote aquilo que aconteceu. Então, assim, anote. "Ai, eu temia que isso ia acontecer". Você temia? Mas anote isso daí, para que num segundo momento, numa segunda etapa, você saiba como sair desse problema.
Aliás, você saiba como não entrar no problema, não entrar nessa situação. Às vezes, o que nos falta é a falta de informação para nós mesmos. A gente entra em situações, em ciclos, e esses ciclos nos destroem a cada dia porque a gente não consegue enfrentá-lo, a gente não quer ver. E quando eu falo anota, pega o papel e caneta aí, aliás, aqui no Legado em Casa, você precisa ter uma anotação, você precisa, né? Tá aqui o BR aqui na minha frente aqui, eu falo para ele: "Anota, cara". A gente estava conversando antes aqui, né, viva cada momento da vida como se fosse especial. Então, assim, fases da vida, a gente precisa curtir a vida. Então anota quais são as coisas que te tira do eixo, aquilo que tem sido gatilho, e anota também como você sai disso. Eu preciso buscar um ambiente diferente, eu preciso buscar pessoas diferentes, eu preciso buscar um médico, um psicólogo, um analista. Gente, não tenha medo nem vergonha disso não, todo mundo precisa de uma ajuda. Esse desequilíbrio químico que é no nosso corpo, às vezes, é com remédio, é com medicamento que a gente vai sair dele. E não tem problema, o problema é você, fazer vistas grossas àquilo que está acontecendo dentro de você, dentro do seu coração, tá ok? Então o que que eu vou sugerir aqui para a gente finalizar? Crie uma rotina de gratidão, é isso aí. Gratidão, ela é muito importante. Gratidão é mais do que agradecer, ela é muito importante. Então escreva 3 motivos de gratidão por dia, sabe assim? "Pô, que dia tá bonito". Você já olhou para o céu hoje? 7h10 da manhã, você já olhou e viu assim: "Ó, como que ele tá bonito". "Ah, mas e se tiver chuvoso nesse dia?". Não tem problema. Eu preciso aproveitar cada momento, cada instante de onde eu estou, assim, para eu poder ver a vida de um jeito diferente, de um jeito positivo. 2, compartilhe um desses motivos de gratidão com alguém semanalmente. Envie para uma pessoa, né, fale, desafie as pessoas a também ser gratas, desafie as pessoas a viver um mundo diferente, de uma forma diferente. E por fim, releia a sua lista quando você estiver nos dias difíceis. Releia essa lista de gratidão, sabe, ela serve para você ter um caderno assim, ó, para você fazer as anotações, ela serve, eu preciso revisitar, porque se a minha mente foi por um caminho negativo, eu preciso trazer na minha mente coisas positivas para eu poder sair dessa. A Bíblia, ela dá uma orientação em Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansiosos por coisa alguma. Olha só que chave poderosa. Ela diz assim, ó, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É isso aí. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso trazer à memória aquilo que muda a minha história. Por isso que nós estamos aqui no Legado em Casa, para poder fazer transformação, um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Um grande abraço.